poder de Deus é grande. Eu orei aqui, está a esposa dele aí. Qual é o nome do país? Senegal. Senegal. Já viu aquela música? Senegal, né? Senegal. Orei aqui para vender umas fazendas lá. Não tem 8 dias, tem, irmão? Não. Já venderam uma fazenda. E ele disse que vai vir lá para cá dinheiro. Hein? E quando ele diz, ele cumpre. Ele disse que vai me dar um grande presente. Vem aqui é tanto. Quando ele bota para resolver, ele resolve. Quando ele não quer, sabe? Bora lá. A Igreja Pentecostal, a voz de Deus que liberta. Presidente Simão Cordeiro de Faria, vice-presidente, presidente Apóstolo Fernando, vice-presidente Simão Cordeiro de Faria. Que nós abençoe, ilumine, dê força, sabedoria, grandeza, paz e alegria. E nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, Deus abençoe vocês. Vamos lá. Tiago, capítulo 3, 2, versículo 14. Quando ele fala assim: a fé sem obra é o quê? É morta. Vai faltar cadeira aí, providencia. Viu? Vê se não é trazer, vai chegar gente aí. Meus irmãos, qual é o proveito? Olha, presta atenção, eu vou ler bem devagarzinho para vocês entenderem. A fé sem obra, ela é o quê? O que é a obra da fé? É você ver e acontecer. Porque se não tivesse acontecendo nada aqui, você estava aqui? Não. Estava? Quando ele diz assim, ó, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? O que é que vale? Nada. Nada. Qual é a obra que ele está falando aqui a vocês e a gente? É a gente procurar ouvir a palavra de Deus e para a cadeira aí, bora? Está entendendo? Será que essa fé será... Senta aqui. Veja. Será que essa fé pode salvar? Se não, irmãos, ou uma irmã estiver com falta de roupa, necessidade de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz. O que foi que ele quis dizer aqui? Se você não ajudar o seu irmão, não fizer nada para o seu irmão, qual é a obra que vocês estão fazendo? Trate de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dou o necessário para o corpo. Qual é o provérbio disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por isso está morta. Ah, eu tenho fé. Tem. Não vou dizer que ninguém deixa de ter fé. Mas você ajuda alguém. Você chega junto do irmão que está precisando de alguma coisa, você ajuda ele? Não. Talvez saia mandando. Ali é a obra. Ali é onde você tem que ter o quê? A obra. Versículo 18. Capítulo 2. Mas alguém dirá a você, tem fé?
eu tenho obra. Eu tenho o quê? Obra. Mostre-me essa sua fé. Sem a obra, eu, com as suas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Fez o mundo bem, até os demônios crêem e tremem. Olha aí. Presta atenção, viu? Ó, até os demônios crêem e tremem. Quer dizer, quando fala em Deus, o que é que acontece com os demônios? Ele treme, ele acredita que Deus existe. Seu tolo, vocês querem ter certeza de que a fé sem as obras é inútil. Por acaso não foi pela obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você sabe da história de Isaque? Quem sabe aqui de vocês? Ninguém, talvez. Eu vou explicar. Abraão só tinha um filho. Como era o nome desse filho? Na época, Isaque. E Deus pediu a Abraão que subisse ele ao monte, fizesse um altar, levasse lenha e queimasse lá. Quem era de vocês que tinha essa coragem de fazer isso? Eu tenho. Para Deus é. Ele não vai fazer porque sabe que a gente não está na época disso mais. Abraão pegou o jumento, os burrinhos, levou lenha, levou seus empregados com ele e levou Isaque. Pai, cadê o cordeiro? Não, o cordeiro já está lá. Mas o cordeiro era quem? Isaque. Preparou Isaque, botou em cima da lenha. Quando pegou o chucho para matar Isaque, Deus apareceu. Não, agora pare. Eu queria saber da tua fé. E o que aconteceu? Presta atenção. O que aconteceu? Quando ele olhou de lado, quem era que estava? O cordeiro, de 4 pés. Vocês estão entendendo? Aí onde está a fé. Você percebe que a fé opera juntamente com as suas obras? E que foi pela obra que a fé se consumiu? Gente, olha, gente de Deus. Vocês observem, a palavra está sendo muito bem explicada. Vou ler bem devagarzinho para vocês entenderem. Correto? Para vocês, quando chegarem, tem alguma coisa que possa discutir com alguém. Se cumprir as escrituras que diz Abraão, creio em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de quem? Deus. Vocês estão dando para entender? Quando não estiver entendendo, me pergunte que eu respondo. Qualquer coisa, pode ser o que for. Eu estou aqui para responder. Assim você percebe que uma pessoa já justificada pela obra, não somente pela fé. Será se eu sou justificado pela obra? Sou. Porque tanto faço culto todos os dias, como liberto e cura. Isso é pela minha fé. Foi quando eu respondi o vovô ontem aí.
vamos fazer uma campanha. Não precisa de campanha. Isso é criado de pastor. A Bíblia não manda ninguém fazer isso. Quando ele diz, de igual modo será que não foi também pela obra que a prostituta, ó, veja, viu? Presta atenção nisso. De igual modo será que não foi também pela obra, ó, que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os imisários e fez parte por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito, olha, o corpo sem o quê? Sem espírito. É morto. Assim também a fé sem obra, ela é o quê? Estão entendendo? Porque muita gente chega junto de você e diz, eu tenho fé. Você já viu falar isso, já? Aí você pergunta, qual é a obra que você faz? Você ajuda seu irmão? Você dá alguma coisa a seu irmão? Diga, não dá. Sabe por que você não dá? A gente não dá? Porque nós não temos esse consentimento de falar a palavra como nós estamos pregando aqui, entende? Vocês já viram nem falar isso? Domina a língua. Ó. Meus irmãos, não seja muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar individual, perfeito, capaz de refreir também todo o corpo. Se nós não botar o freio na nossa língua, o que é que vai acontecer? Ora, se colocamos um freio na boca, repare, eu falei, nem sei ler, viu? Ó, presta atenção nisso. E tem muita gente que conversa muita besteira. Ó, presta atenção. Ora, se coloca um freio na boca de um cavalo para que nós obedeça, também lhe dirigimos o corpo interior. Observe igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos pelo forte vento, são dirigidos por um pequenininho leme e levando para onde o piloto quer. Quer dizer, presta atenção. A palavra que está dizendo aqui, meu povo, é que nós somos tão pequenininhos para Deus que nós temos que levar essa palavra com grande poder. Quando ele diz, assim também, olha, assim também a língua, pequeno órgão, se cabe de grandes coisas. A língua, olha a língua. De grande o quê? Grande coisa. Veja como uma facúlia incendeia uma grande floresta. É a língua. Sua língua, ela é tão ferina, nós temos a língua da gente, é tão ferina que nós chegamos o quê? O que é que acontece? Criar uma guerra. Morrer 2, 3 pessoas. 10, 20.
Porque não botou freio aonde? Na língua. Ora, a língua é um fogo e um mudo maldito. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Contamina o corpo inteiro. A língua faz o quê? Olha o que ele diz. Presta atenção que eu quero que vocês entendam. Ora, a língua é um fogo e o mudo maldade. E a língua está situada entre um membro de nosso corpo. Contamina o corpo inteiro. E não se põe-se em chamas toda carreira de existência humana, como também ele mesmo é posta em chama pelo inferno. Olha. Se você frear a sua língua, você vai parar onde? No inferno. Pois toda especialidade de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se torna ter sido dominado pelos gêneros humanos. Quer dizer, tudo que tem na terra, o ser humano domina. Não tem nada que o homem não queira dominar, que não domina. Mas a língua ninguém é capaz de dominar. É mal, inconstituído, cheio de verme mortal. Olha o que é nossa língua. Para a língua de vocês. Só fala o que for certo. Que tenha consciência. Porque senão vai pagar o quê? O preço. Com ela bendizemos o Senhor e o Pai também. Com ela amaldiçoemos. Com ela abençoemos o Senhor Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas. Criadas e semelhante de Deus. Nós somos o quê? Semelhante de Deus. Estão ouvindo? De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Quer dizer, nada disso devia acontecer. Só acontece pela maldição de quê? Da língua. Perdoa agora. Por acaso pode a fonte, olha, por acaso pode o fonte, jornada, mesmo no lugar, água doce e água salgada. Amarga pode uma fonte? Presta atenção, viu? Presta atenção. Depois eu vou explicar a vocês para vocês entenderem. Ó, vou ler novamente. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jornar amarga, meus irmãos? Mas será que a fechará pode produzir azeitona ou videira? Figo, assim também, bem, um fato de água salgada não pode dar água doce. Quer dizer, uma fonte de água salgada não pode dar o quê? Vocês significaram o que é isso? Essa palavra? É, moça, você que estuda. E muita gente que estuda aqui. Vocês dirigiram isso que é essa palavra?
A fonte não pode dar água salgada e água doce. Vocês entenderam o que é isso? Quer que eu explique? É igual o ditado que diz assim, você dá o que tem. Se você tem o bem, você dá o bem. Mas se você só tem o mal, você só vai dar o mal. Mas quem dá o mal, a senhora está certíssima, mas a explicação é outra. Vou explicar para a senhora entender direito. A fonte que dá água mineral, ela não vai dar água salgada. A fonte que só fala o bem, é a língua, ela não vai falar o mal. Porque o mal e o bem não trabalham junto. ou é o mal ou é o bem. Ou é o mal ou o bem. Ou você é bandido, Ou você não é. ou você é santo. Se você é santo, não pode ser bandido. E se você é bandido, não pode ser o quê? Santo. A sabedoria lá do alto. Que sabedoria é do alto? Vocês sabem explicar? Eu quero fazer uma aula para vocês, eu quero deixar vocês afiados. Eu gostei de vocês, eu quero que vocês aprendam. Esse último já está terminando a Bíblia. Está terminando. Olha, quando ele diz, a sabedoria é lá do alto. A sabedoria de quem? De Deus. Vou fazer uma pergunta a vocês. Eu sei também que muita gente aqui não sabe. O que foi que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. O que foi que o apóstolo pediu a Deus? Sabedoria. Eu pedi e jejuei 1 ano. Quando Deus diz assim, quem entre vocês é sábio, inteligente, mostre as suas obras em mansidão, de sabedoria, mediante a sua boca, com toda si. Pelo contrário, você tem em seu coração inveja, amargura, sentimento, rivalidade, e em si gloria disso. Olha, veja o que Deus está dizendo aqui. Veja, preste atenção. É muito interessante isso. Se pela sua boca conduz, com tudo, se pelo contrário você tem no seu coração inveja, amargura, sentimento, rivalidade, gloria disso, se gloria disso, nem minta contra a verdade. Não minta contra o quê? Eu, graças a Deus, eu me desliguei dessa palavra chamada mentira. Que é a pior doença que tem na face da terra, é o nome chamado mentira. Vamos lá. O que é a pessoa que mente e rouba? Esta não é a sabedoria que disse lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal denunciada. Pois onde há a inveja, é rivalidade, há confusão em todas as espécies de coisas e ruins. Onde há o quê? A inveja. A inveja é a doença. Bora lá. Mas a sabedoria lá do alto, primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bom fruto, imparcial, sem fingimento, ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promove
Vocês estão ouvindo? Estão dando para ouvir? Estão dando para aprender alguma coisa? Quem quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar, pode ser qualquer besteira, vai perguntar. Pergunte. Está com vontade de perguntar, João? Quando ele diz aqui, amizade com o mundo. Olha, amizade com o quê? De onde precede as guerras, brigas que há entre vocês? De onde Simeão dos presenciais que estão em conflito dentro de vocês? Quer dizer, existe uma guerra dentro da gente. Você sabia? É a guerra do espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Você cobiça e nada tem. Mantém 70 invejas, mas nada pode obter. Viva luta a fazer guerra. Nada tem, porque não pede e não recebe, porque pede mal para esbangirem em seus prazeres. Olha aí. Vamos dar um exemplo. Aqui, vocês aqui agora, Deus está falando. Vocês estão pedindo as coisas a Deus, não estão? Deus prometeu que vai mudar a vida de vocês, não prometeu? Ele é um que promete. Mas presta atenção. Se ele chegar na mão de vocês e soltar muito dinheiro, ele pode fazer isso. Ele é o dono do ouro e da prata. Vocês vão fazer isso? Você cobiça e nada tem, mantém 70 inveja, mas pode obter, vive a lutar, a fazer guerra, nada tem, porque não pede, e o que pede não recebe, porque pediu mal para esbanjarem em seu Brasil. Quer dizer, quando Deus dá uma coisa a vocês, no lugar de vocês ir acalmar, vocês vão fazer o quê? Abangir em riqueza, em roupa, em calçado, em farra, em festa. Certo? Gente fiel, você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade que você tem com o mundo. Seu fulano é isso, seu ciclano é bom, vamos ser amigos. E ele está na presença de Deus? Tá? Então é ruim para a gente. Tem um ditado que diz bem claro, bem faz aquele que está em casa em paz. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de quem? De Deus. Está vendo? Ou vocês pensam que é em vão que as escrituras diz com ciúme que por nós ansiais o Espírito, que já fala o Espírito Santo, que já é com letra maiúscula, que ele faz habitar em nós, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso, diz Deus, resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resista o diabo. Presta atenção, viu?
Presta atenção. Sujeite-se a Deus. Quer dizer, você procure quem? A Deus. Mas resista ao diabo. E ele fugirá de você. Chegue perto de Deus e ele chegará perto de você. Limpe as mãos pecadoras e você que são indicioso, purifique-se o coração. Reconheça a sua miséria, lamente e chore, que o riso de vocês se transforme em pranto. E que alegre-se de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quer dizer, Deus está dizendo aqui que nós temos que se humilhar onde? Na presença de quem, compadre? Existe outro? Mas o povo acha que tem, não acha? Acha. Não julgue os outros. Capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do seu irmão julga o seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observado da lei, mas o juiz, um só legislador, juiz aquele que pode salvar a você. Perecer, mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é a gente para julgar os outros? Eu mesmo não posso julgar ninguém. Eu não tenho essa autoridade. Não tenho. Quando ele diz assim: a incerteza da vida. Presta atenção, o menino aí atrás, eu estou ouvindo. Escute agora vocês, que diz hoje ou amanhã: iremos para a cidade, tal lá, e lá passaremos. Um ano, faremos negócio, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontece amanhã? O que a vida de vocês não passa de míbula, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vocês disso, verifique e disse a Deus: quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogante precisão. Todos os orgulhosos, semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quer dizer, você sabe que tem que fazer o quê? E você não faz. O que é que está acontecendo? Está pecando. Aviso aos ricos. Capítulo 5, versículo 1. Escute agora, ricos. Chore, lamente, por causa das desgraças que vieram sobre vocês. Está ouvindo, vovô? Esse outro vovô está ouvindo? Está ouvindo, não está? Presta atenção. Eu também. As suas riquezas apodrecerão. As suas roupas foram comidas pelas traças.
o seu ouro, a sua prata estão enferrujados. Esse ferrugem será testemunho contra você, a devorar como fogo o corpo de vocês. Neste tempo do fim, vocês ajuntarão tesouros, e eis que o salário do trabalhador que fizeram a colheita. Você veja, tem gente que estão terminando o livro de Tiago, já vão para o livro de Pedro, 1 Pedro, a carta. Só falta 3 livros agora para terminar. Mas, nos campos de vocês, que foi retido com fraudes, está chamando, clamando dos que fizeram a colheita. Chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Você tem dito uma vida de luxo? Você tem tido uma vida de luxo? De prazeres sobre a terra? Tem ergotado em dias de matança? Vocês têm condenado a matado o justo sem que ele ofereça resistência. O que é que acontece aí? Quantas pessoas aí é morta sem dever de nada, sem ter nenhuma resistência? Exaltação à paciência. Portanto, irmão, seja paciente até a vinda do Deus, do Senhor. És que lavrador aguarda com paciência o preço do fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele guarda o quê? Com paciência. Vocês têm coragem de guardar alguma coisa com paciência? Não. Tem não. Você quer que as coisas venham na hora. E ela não vem. Seja também vocês pacientes e fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não se queixem uns dos outros, para que vocês não seja julgado. És que o juiz está às portas. Irmão, tome como exemplo de sofrimento, de paciência, os profetas que falavam em nome do Senhor. E és que consideraram felizes os que foram perseverantes, e vocês ouvem a respeito da paciência de Jó. Saber que o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Está vendo? Vocês estão ouvindo? Vocês se aperreiam, vocês se zangam, vocês fazem isso, faz aquilo. Está certo isso? Responda. Conselho de versos. Capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, meus irmãos, não jure nem pelo céu, e nem pela terra, e nem por outras coisas qualquer, mas que seja sim, de vocês seja sim, o que não, vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Presta atenção, viu? Presta atenção. Muita gente não entende. Vocês estão recebendo uma aula de alta potência. Viu o que ele está dizendo?
Acima de tudo, meus irmãos, não jure nem pelo céu. Tem muita gente que jura, não jura? Ah, juro pelo céu que nada disso eu fiz. Nem pela terra, nem por outras coisas qualquer, mas que sim, que vocês sejam sim, o que é não, de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Quer dizer, tem muita gente aí que é dois termos, né? Ou é, ou não é. Concorda comigo? Ou eu estou errado? Alguém de vocês está sofrendo, faça oração. Alguém está alegre, cante e louve. Alguém de vocês está doente, chame os espíritos. Chame quem? Espírito. Não, os espíritos, que é da igreja. Da igreja. Ele mandou chamar pastor? Não. É onde está a cacetada, né? Este faça a oração sobre ele, ungindo-lhe com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará e se ouvir continuamente pecados. Estes lhe serão perdoados. Portanto, confesso aos seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito podes por sua ofensa. Súplique do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses, e não choveu. Depois orou de novo. Então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, alguém converter, saiba que aquele que converter o pecado do seu irmão, o pecado do seu caminho errado, salvará da morte. A alma dele cobrirá uma multidão de pecados. Quer dizer, você está orando aqui, está ensinando você a andar onde? No caminho. E você quer? Você não quer porque você não quer sair da cerveja, da cachaça, da droga, da prostituição. E aí? Vocês podem exigir alguma coisa de Deus se vocês estão errados? Responda. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos com São Foro. A Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos com São Foras, de foreiros, de disporem no ponto da Galileia, na Capadocias, na Ásia, na Betínia, eleitos segundo presença de Deus, Pai, santificado pelo Espírito Santo. Santificado pelo quê? Para obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo,
que a graça e a paz lhe seja multiplicada. Vamos lá. Uma viva esperança. Bendito seja o Deus Pai. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viver esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo diante dos mortos, para uma herança que não pode ser distribuída, não ficará machado, que não ficará machada, que não manchar, de que está reservado no céu para vocês, que não guardando pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelado nos últimos tempos. Nisso vocês exaltará, embora no presente por breve tempo, se é necessário, seja constituído por várias provação, para que uma vez confirme o valor da fé, que tem muito mais precioso do que ouro perível, mesmo apurado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, mesmo sem tolo visto vocês, ame mesmo e não vendo agora, mais crendo pela exaltar com alegria imergível, cheio de glória, obtendo alvo desta fé, a salvação da alma. Salvação de quem? O que é que eu estou pregando aqui para vocês? Para vocês terem uma salvação. E a salvação, ela parte daqui, ó. A Bíblia. Se você não obedecer, velho, valeu. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, investigaram eles, profetizaram a respeito da graça, destinaram a vocês, investigando qual é a acusação, qual é a circunstância oportuna que era indicado pelo Espírito de Cristo, que ele estava ao predizer o sofrimento de Cristo, teria que suportar a glória que virá depois disso. Sofrimento a ele foi revelado, que não para si mesmo, mas para vocês. Manifestava as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhe pregaram o Evangelho. O que é que eu estou fazendo aqui? Para vocês. Vocês estão vendo? Vamos lá. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Gente, é um milagre o cara ler uma Bíblia dessa toda. É um milagre. E Deus vai dar um milagre a você muito grande. Está bem pertinho para terminar. Pertinho demais. Só tem isso aqui para terminar. Aí. Está no fim. Uma Bíblia todinha. Santidade na vida. Por isso, preparando
o seu eternamente seja sóbrio. Espero inteiramente na graça que lhes está sendo trazido, na revelação de Jesus Cristo como Filho obediente, e não veja conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Olha aí. Vocês que são filhos aí, os meus filhos, preste atenção que Deus está falando para a gente. Deus não está só falando para você, não, meu gente. Deus está falando para mim. Para mim é uma escola. Pelo contrário, assim como o santo é aquele que os chamou, seja santo. Vocês também, e todo o que faz, porque está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Seja o quê? Por que a gente tem que ser santo? Porque Deus é o quê? Santo. Se vocês invocam como meu Pai, aquele que sem parcialidade julgue segundo as obras de cada um. Viva em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisa perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil. Vocês não foram resgatados da vida inútil que vocês viviam, da prostituição, da droga, do roubo e da mentira, do ouro nem prata não. Vocês foram resgatados pelo Pai, que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês, porque nele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou durante os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês esteja em quem? Em Deus. Vocês estão vendo? Capítulo 1, versículo 22. Tenho purificado a alma pela obediência. Olha aí. Veja, viu? Preste atenção. Tenho purificado a alma pela obediência à verdade. Nós tínhamos que obedecer o quê? Ser o quê? Verdadeiro. Com vistas ao amor fraternal. Não fingido. Ame intensamente uns aos outros, de coração puro, porque você foram regenerado, e não de somente corruptível, mas de somente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e vive, permanece, porque toda a humanidade é como uma erva do campo, e toda sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Diga-me. Amém. Gostaram? Amanhã vai para o 2, capítulo 2, dos 2081 páginas. Eu creio que essa semana que vem a gente termina.
para você receber a bênção de vocês. Toda a bênção que ele prometeu, ele vai dar a vocês. Toda. Só é vocês terem o quê? Paciência e sabedoria. Não pode se apavorar. Não pode ter um ditado no campo, que esses velhos aí devem saber. O carro de boi não pode andar na frente do boi. O carro de boi tem que andar onde? Na traseira do boi. E nós não podemos andar na frente de Deus. Se nós andar na frente de Deus, nós estamos lascados. Deus é quem não tem que andar na nossa frente. Diga glória. Amém. Ó, gente, eu chego triste quando eu falo isso. Mas eu falo porque eu tenho que falar dentro da Bíblia. Vamos logo terminar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a glória e a glória para sempre. Olha aí, calma. Mais outro vídeo, mais outra live, de 1 hora, certo? Viu que pode nos ajudar o mais rápido possível? Eu hoje, eu amanhã, da manhã para depois, eu completo 50 mil seguidores. 12 milhões de visualização. 14 mil vídeos. E 500 mil. Outra coisa lá que eu fazer. Muita gente. Muito trabalho. Vocês vão para casa e eu vou ficar trabalhando. Eu me levanto 5 horas, 6 horas, já estou trabalhando. Certo? É esse o meu trabalho. Para não pedir a Deus, para não pedir nada a quem? A ninguém. Mas isso que eu peço aqui, não sou eu, é o Evangelho. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa, coloca. Coloca mesmo para me oferecer logo aqui.